Olá, chegou a hora de relembrarmos os destaques das sessões ordinárias no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa Paulista. Vamos ver como foi. Presente o número regimental das senhoras deputadas e senhores deputados, sob proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da sessão anterior, ordem do dia. Proposição em regime de urgência, discussão e votação do projeto de lei 424/2022, de autoria do senhor governador. Para discutir contra, a professora Bebel, ausente. Para discutir contra, deputada Mônica, ausente. Para discutir contra, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, público aqui presente, venho à tribuna no dia de hoje para discutir, contrariamente ao PL 424, que trata da questão do ICMS da educação. Quero, primeiramente, me associar aqui ao que já disse o deputado Maurici, que se especializou nessa área, que fez, inclusive organizou pela nossa Comissão de Educação, um grande seminário de longa duração, me parece que durou o dia todo aqui o seminário, né? Nós tivemos várias intervenções de especialistas e ficou muito claro para nós que esse projeto não contempla um real financiamento da educação. Ele não contempla os municípios, né? Deixa de fora, por exemplo, a educação infantil, que é a atribuição dos municípios. Está lá na Constituição Federal, a educação infantil, que é dividida em creches e pré-escola, ela é uma obrigação do município. O ensino fundamental tem que ser compartilhado com os municípios e o Estado, e o ensino médio é obrigação apenas do ensino médio. Está tudo na lei, na Constituição, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93, 94, de 1996. Cada ente federativo tem uma responsabilidade, uma atribuição com cada nível de ensino. No entanto, esse projeto de lei não contempla essa questão do financiamento da educação infantil. Nós temos milhares de crianças em todo o estado de São Paulo que não foram atendidas ainda pelos seus respectivos municípios na área da educação infantil. Nós temos filas enormes de crianças aguardando uma vaga numa creche e até mesmo numa pré-escola. E nós somos ardorosos defensores da educação infantil, da primeira infância. A primeira infância é fundamental, né? E ela tem que ter investimento. Eu vejo muitos partidos, deputados, deputadas, pessoas em geral na sociedade defendendo a primeira infância, mas elas não defendem o investimento na educação infantil. Por isso que nós temos um movimento muito forte aqui em São Paulo, para que todas as educadoras de educação infantil sejam enquadradas na carreira do magistério nos municípios. Nós temos pouquíssimos municípios que já fizeram esse enquadramento, ou essa transformação dos cargos. Um deles é São Paulo. Nós fizemos aqui na cidade de São Paulo em 2003, 2004. Inclusive, eu participei desse movimento e ajudei a fazer esse enquadramento como vereador da cidade de São Paulo. Nós votamos esse projeto, enquadramos milhares de educadoras de educação infantil na carreira do magistério, porque elas exercem, de fato, a função docente, elas são aprovadas em concurso público e elas têm formação, ou no antigo magistério, ou em nível superior, sobretudo nos cursos de pedagogia. Então, os municípios têm essa tarefa, uma tarefa importante de enquadrar todas as educadoras de educação infantil, independentemente da designação, da terminologia do cargo, seja monitora, seja auxiliar de educação infantil, não importa o nome. O importante é que ela é uma professora e tem o direito de
de ser enquadrada na carreira do magistério. Então, essa é uma luta que a gente tem travado, sobretudo aqui no Estado de São Paulo, com o movimento Somos Todas Professoras e com o nosso Observatório da Educação Infantil, que nós criamos aqui no nosso mandato na Assembleia Legislativa. Nós temos também, ainda no plano do financiamento da educação, a luta pelo pagamento do piso nacional salarial, que não é cumprido, que não é pago em centenas de municípios do Estado de São Paulo. Nem mesmo o Estado de São Paulo paga o piso nacional salarial como deveria pagar, porque a lei de 2008 é muito clara, diz que hoje, pelo reajuste dado em janeiro, por força da lei, não por força do governo, as pessoas acham que foi o Bolsonaro que deu o reajuste do piso, não foi, foi a lei é de 2008, do governo Lula, onde foi aprovada a lei instituindo o piso nacional salarial, e o reajuste é feito anualmente, né? Anualmente. Então, houve um reajuste agora e o piso nacional salarial está em torno de R$ 3.845. E o Estado de São Paulo paga, mas através de abono complementar para chegar nesse valor. E isso é proibido por lei, pela lei federal. Então, o Estado mais rico do Brasil não paga corretamente, deputado Maurício, o piso nacional salarial. É uma vergonha. E, logicamente, que muitos municípios não pagam também o piso nacional salarial, deputada Mônica Seixas, né? Vários municípios deixam de pagar, alegando não terem os recursos. Acontece que a lei federal obriga o Ministério da Educação, o governo federal, a repassar os recursos para os municípios. Então, eu tenho brigado muito com os prefeitos do interior de São Paulo, porque eles alegam: a minha cidade não tem condições de pagar o piso nacional salarial, meu município é pobre, não tem arrecadação. Então, não tem, então tem que cobrar do governo federal, do MEC, do governo Bolsonaro. Ele tem que fazer a complementação orçamentária como determina a lei federal. Aí, ao invés dos prefeitos peitarem o governo federal, acionarem o Ministério, a PGR, acionarem o Tribunal de Contas da União, né? Acionarem a sua Câmara, as suas respectivas câmaras municipais, as suas respectivas procuradorias e cobrarem do governo federal, esses prefeitos, de uma forma muitas vezes covarde, acabam atacando as professoras. E nós tivemos, agora no ano de 2022, muitos movimentos no Estado de São Paulo. Nós tivemos greves, manifestações, as professoras municipais foram às ruas, fizeram greves, manifestações, e muitas delas foram punidas, né? Houve a criminalização dessas manifestações em vários municípios do Estado de São Paulo, porque os prefeitos se acovardaram. Ao invés de atacarem e cobrarem o governo federal, esses prefeitos atacaram as professoras e os professores das suas respectivas redes municipais de ensino. Então, nós temos muitas tarefas aqui no Estado de São Paulo em relação ao financiamento da educação dos nossos municípios, atendimento da educação infantil, em creche, na pré-escola, né? Tem a questão do ensino fundamental. E eu aproveito também a oportunidade, eu estou falando aqui da educação infantil, dos municípios, né? Eu quero aqui manifestar mais uma vez o nosso total repúdio ao processo que tenta ser reintroduzido novamente de municipalização do ensino, algo que já aconteceu nos anos 90, com a famigerada gestão da ex-secretária Rose Neubauer, que quase que introduziu uma municipalização compulsória nos anos 90 aqui no Estado de São Paulo. E agora nós estamos acompanhando o caso, né, da municipalização forçada em São José dos Campos. Lá, a prefeitura está debatendo um projeto, encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal para municipalizar 17 escolas da rede estadual, ou seja, a rede estadual vai transferir escolas da rede para o município, inclusive, né,
com o ônus do financiamento. Olha só o absurdo. E São José dos Campos é uma cidade que não atende corretamente à educação infantil, a demanda da educação infantil, e vai municipalizar, um absurdo. Nós somos totalmente contra a municipalização, porque ela prejudica os municípios, sobretudo nessa área do financiamento. Se os municípios não conseguem nem financiar a educação infantil, como que ela vai financiar mais escolas do ensino fundamental? Sendo que quem tem o dinheiro, quem tem o maior orçamento é o governo estadual. Nós vamos aprovar um orçamento agora de 317 bilhões de reais para 2023. E a educação vai ter quase 50 bilhões de reais. É o Estado que tem condições de financiar, de fato, o ensino fundamental. Ele não pode jogar essa responsabilidade para os municípios, que muitos deles não têm arrecadação, têm dificuldades, e todos nós sabemos aqui dessas dificuldades. Não é à toa que vereadores e prefeitos procuram os nossos mandatos, os nossos gabinetes, o tempo todo pedindo emendas parlamentares para dar conta de financiar as suas políticas públicas, sobretudo na área da educação, da saúde e da assistência, né? Todos os dias nós recebemos nos nossos gabinetes prefeitos, vereadores e entidades buscando emendas parlamentares, porque os municípios não conseguem financiar, sobretudo, a própria educação infantil. Então, esse projeto é um contrassenso nesse sentido. Ele tem várias contradições. Ele deveria ser retirado da pauta e reconstruído de uma outra forma, né? Como eu disse, o deputado Maurici fez um brilhante trabalho, um seminário, né? Acumulou muita informação e tem propostas, né? Foi apresentada uma proposta importante para que haja, de fato, um financiamento adequado. E também não posso deixar de registrar que, nesse momento em que a gente entra no novo tempo, no outro momento da história do Brasil, nós temos que retomar a luta pelo cumprimento dos planos de educação, os planos municipais, o plano estadual de educação, o plano nacional de educação. Todos eles versam também sobre o financiamento da educação. Nós temos que retomar a luta para que o Brasil, até 2024, invista, no mínimo, 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, em educação pública. Está lá na lei, que foi aprovada em 2014. Nós temos também o Plano Estadual de Educação, que diz a mesma coisa, no mínimo 10% do PIB em educação estadual. Nós temos que aumentar. O Brasil tem uma dívida histórica com a escola pública. Então, esses planos, as metas estabelecidas, que foram todas congeladas desde o governo Temer, né, e depois foram sabotadas no governo Bolsonaro, elas devem ser retomadas e aplicadas. A universalização do atendimento na área da educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades, no ensino superior, nos cursos técnicos e profissionalizantes. Todas essas metas estabelecidas nos planos devem ser retomadas urgentemente. Toda essa sabotagem que houve à educação nos governos Temer e Bolsonaro, elas têm que cessar, essas sabotagens. E nós temos que recompor e rearticular a luta pelo cumprimento do piso nacional salarial em todo o Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, cumprimento do Plano Estadual de Educação, do Plano Nacional de Educação, dos planos municipais que já foram aprovados em quase todos os municípios de São Paulo, mas que não são cumpridos porque o governo não investe os recursos adequados em educação. Nós acompanhamos aí os cortes orçamentários do governo Bolsonaro, que cortou até dinheiro da merenda escolar, explodiu tudo agora no orçamento que está sendo debatido para o ano que vem. O Bolsonaro enganou o Brasil, enganou seus eleitores em vários aspectos. Ele disse que ia aumentar o salário mínimo. Mentira, não deixou recursos agora no orçamento que está sendo debatido. Farmácia popular,
e, sobretudo, na área da educação, que a grande denúncia é que não tem dinheiro para merenda escolar. Nós voltamos à década de 80, nós voltamos, deputado Jorge do Carmo, em muitas escolas do Brasil, em vários municípios, a merenda seca, aquela merenda que é uma bolacha e um suco cheio de açúcar, de aditivos e de química, que faz mal para a saúde do aluno. Esse é o governo, é a herança maldita do governo Bolsonaro, do governo proto-fascista, destruidor do Brasil, da educação, da ciência, da tecnologia, do meio ambiente. Na área da educação, nós regredimos, minha gente. A bolacha seca, a merenda seca, a bolacha e ao suco contaminado com açúcar e outros produtos químicos. É isso que aconteceu com a educação. Então, nós temos que retomar, repito, para concluir, todas essas lutas, Plano Nacional da Educação, Plano Estadual, pagamento do piso, investimento na primeira infância, na educação infantil, enquadramento das educadoras de educação infantil na carreira do magistério. Essa é a nossa luta. Esse projeto não contempla um financiamento adequado da educação, principalmente para os municípios mais pobres. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Professora Bebel, ou é Mônica? Ô, Mônica, se inscreve, você não se inscreveu. Ah, tá bom. Deputada professora Bebel, para falar contra. Boa tarde, boa noite, senhor presidente. Cumprimento todos os assessores que compõem a mesa diretora de trabalho, os assessores à minha direita, à minha esquerda, senhores e senhoras deputadas, público presente e todos que nos ouvem e assistem através da Rede Alesp. Esse tema, que sim é parte do financiamento da educação básica, ele é muito caro, né, para nós educadores, professores, funcionários de escolas, gestores, todos, enfim, né, desde a luta do Fundeb permanente empreendido nessa casa, quando antes de ser o Fundeb permanente. Então, esse debate ele foi feito, inclusive, com presença também, né, tem aí o recente debate feito pelo deputado Maurici, mas até que se aprovasse, nós chamamos ex-ministros, nós debatemos, inclusive, profundamente essa questão do Fundeb permanente. E ficou o quê? Né? Na emenda constitucional 108, haveria que se estabelecer, né, os critérios para compor o ICMS educacional. O que, para mim, está linkado, né, com o princípio do custo-aluno-qualidade, que a gente tratava de qualidade inicial, deputada Adriana Borgo. E a gente avançou tanto no Fundeb que fomos para custo-aluno-qualidade. Esse era o objetivo nosso. E, ao fazer isto, esta lei, então, na forma de emenda constitucional, ela encaminha para estados e municípios. Sem dúvida nenhuma, o PL do governo, ele não dá conta, né, o 424, de resolver esta questão, a não ser que seja por uma emenda constitucional, seria a melhor forma de resolver essa questão. Eu fiz um substitutivo, tivemos uma discussão na bancada, retirei o meu, apoio o substitutivo do deputado Maurici. Mas entendo ainda, mesmo antes de estarem os dois substitutivos, que a melhor forma seria a emenda constitucional. Por quê? Porque depois haveria leis ordinárias, né, que, na verdade, trabalharia, né, a melhor forma de se fazer a distribuição dos recursos. Porque o que está em jogo aqui
é aquela questão de quem ganha e quem perde. E nessa questão de quem ganha e quem perde, por incrível que pareça, são os grandes municípios. Aqueles que são populosos, você fala, mas os pequenos ganham? Não temos bem certeza, por conta dos critérios aqui. Os critérios meritocráticos. Como é que eu posso medir ICMS, deputado Caio? Por critérios meritocráticos, não levando em conta as condicionantes, né? Mais pobre, menos pobre, mais rico, menos... Todas as condicionantes que uma avaliação requer. Porque o problema da avaliação não é a avaliação, é as condicionantes que se colocam nessa avaliação. Por isso, acho que não dá conta de resolver, né, ou de colocar em prática esse 424, né, na perspectiva da qualidade do ensino, porque é com esta perspectiva que nós trabalhamos. Quando a gente trabalha também essa forma, né, de regulamentação, nós não só estamos trabalhando isso, mas a gente trabalha a valorização dos profissionais da educação, que foi uma vitória fantástica. Saímos dos 60%, no mínimo, para ir para 70%, né? Vitória fantástica. Colocar como foco na emenda constitucional 108 ou na lei que instituiu o Fundeb, por exemplo, né? O foco, não o foco, mas a prioridade para a educação infantil, a primeira infância, está lá escrito assim, primeira infância, para o pleno desenvolvimento, até a educação básica e todas as modalidades de ensino. Quando eu falo modalidades de ensino, estou falando do ensino profissionalizante, quilombola, indígena, todas essas que fazem parte. Ao fazer isto, o governo fragmenta a concepção da educação básica. É isso que está por detrás. Isso também tem que ser dito. Você mexe com o dinheiro, mas você mexe com a lógica. Tá? A lógica é, educação infantil tem que ter, né, um olhar, porque a gente lutou muito durante as décadas de 70, 80, né, que a mulher trabalhadora, na verdade, deixava seus filhos em verdadeiros depósitos de criança. E agora passa a ter um caráter formativo, essa primeira etapa da educação básica. E, em sendo caráter formativo, isso tem uma importância fundamental, porque a mulher é duplamente atendida. Assistência de forma assistencial, porque a mulher trabalhadora tem onde deixar seus filhos, e, ao mesmo tempo, de forma também qualitativa, na medida que forma as crianças a partir dessa etapa que tem que ter todo um trabalho cognitivo, né, necessário. Mas, para sair desta seara, eu quero entrar numa seara que foi dita aqui pelo deputado Cardianazzi, e que eu também estive numa audiência pública, lá em São José dos Campos, em loco, né? Lá estão sendo municipalizadas 17 escolas. Naturalmente, os prefeitos, às vezes, vão para o curso da municipalização porque recebem, entre aspas, por isso que é o custo aluno qualidade. Por isso que essa que está colocada pelo governo dá certo pensar em uma outra forma. Por quê? Trabalha com a lógica de do custo aluno. A gente não quer isso, a gente quer custo aluno qualidade, né? Então, lá eles estão trabalhando com a lógica de cabeça, ganhar por cabeça de aluno. Mas tem uma coisa que eu não consigo entender. O governo do município de São José dos Campos tem aí um superávit de 88 milhões e está terceirizando creches e pré-escolas. Nós estamos, tá? Tanto a vereadora Amélia como a vereadora Juliana estão no movimento, junto conosco, a PEUESP, para a gente segurar a municipalização. Porque somos contas, princípio, porque é prefeiturização, é outra coisa. E por quê? Porque terceirizar creches e pré-escolas é não atender a demanda reprimida, porque se terceiriza, passa para terceiro,
Primeiro que, para mim, vai para um caminho inconstitucional. A minha assessoria está dando conta disso, a da vereadora Amélia também, e a da vereadora Juliana também. Mas, quando faz isto, na verdade, sai da esfera do Estado. Não, está no Estado, mas não está bem público. Por quê? Quando esta emenda constitucional foi aprovada como política de Estado. E como política de Estado, teria que, na verdade, nós estarmos regulamentando isso por uma PEC e, ao mesmo tempo, pegar o Plano Estadual de Educação, que eu tive a honra de ver aprovado quase por unanimidade nessa casa, tá? Porque esse Plano Estadual de Educação, que está hoje pautado na Comissão de Educação, então logo eu assumi a Comissão de Educação, ele tem lá o regime de colaboração. Nós vamos avançar quando o regime de colaboração se tornar a vértebra do diálogo Estado, Município e União. Por isso, eu fiz parte do Conselho Nacional de Educação, do Fórum Nacional de Educação e das conferências nacionais e estaduais de educação que constituiu o Plano Nacional de Educação, e aqui no Estado de São Paulo, nós construímos um fórum e tem o Plano Estadual de Educação, que podemos falar dele com dignidade. Agora, a vértebra é essa. A vértebra, para a gente colocar em prática, né, o financiamento, a qualidade de ensino, a valorização dos profissionais da educação, enfim, a formação dos profissionais da educação, o piso salarial profissional nacional, tão duramente debatido pelo meu sindicato, a POS, porque foi uma luta sindical. Foi, se não, Gumercindo Milhomem Neto, ex-presidente da POS, que inscreveu na Constituição, deputada Adriana Borgo. Virou uma realidade nacional no governo Lula, no primeiro ano do governo Lula, e hoje nós temos o piso, que era chamado de pisinho, e hoje todo mundo requer, mas viu que o piso deu certo. Nós temos hoje o piso das enfermagens, por exemplo. Então, por esta razão, nós temos que pensar no todo, né? No 424, portanto, voto contra o 424, a favor do substitutivo de autoria do deputado Maurici e demais deputados que são signatários, retirei o meu, né? Mas, ao mesmo tempo, acenando que não dá conta essa norma jurídica, né? Por outro lado, fechando aí a história de São José dos Campos, digamos que se o movimento não lograr êxito, o governo municipal vai ganhar mais 40 milhões e não fez nada com 88 milhões. Para que tem servido mesmo? É isso que está acontecendo lá. Então, quer dizer, nós estamos voltando a um tempo em que tudo que nós fizemos, né, em termos de dar uma concepção de educação básica, valorizar, trabalhar a qualidade de ensino, não fragmentar, né? Então, por isso, o regime de colaboração, que é o artigo 26 da Constituição Federal, tem que se tornar realidade. E agora, com a eleição do presidente Lula, eu tenho certeza que isso será realidade, porque foi objeto de debate nas conferências nacionais, estaduais, municipais e intermunicipais de educação, que eu tive a honra de participar como presidenta da PUES, como professora, como membro do Conselho Nacional de Educação, enfim, com todo aquele movimento lindo, né, por educação pública de qualidade que tivemos no período de 2012 até 2014, quando tivemos a última Conferência Nacional de Educação. E, para terminar ainda, só para ilustrar, a municipalização ela é tão estranha que, por exemplo, São José dos Campos está municipalizando 17 escolas. São José do Rio Preto quer entregar 13 escolas. Por quê? Por óbvio, a população numerosa, que é o ensino fundamental, né, ela
ela tende a ter um custo maior. Então, o município não aguenta, né? Mas não é essa a discussão que eu quero fazer, é como é que mais recursos vão para que a gente garanta a escola pública de qualidade, desde a educação infantil até ensino médio, todas as modalidades de ensino, e também que o governo que ora inaugura a 3ª edição do presidente Lula, com certeza, garanta o financiamento também das universidades, né? Acabe com essa pouca vergonha aí de não ter dinheiro nem para pagar a luz, nem nada, porque está faltando recurso nas universidades. E, sim, o investimento, né, do Produto Interno Bruto, e volte à pauta os royalties do pré-sal, para que a gente tenha aí, no futuro, né, uma educação que ela passe a ser referência mundial, porque esse país tem condições, nós temos condições, sim, de ter uma educação pública no Estado de São Paulo. E quero dizer para o governo que ora toma posse, aqui no Estado de São Paulo, no 1º de janeiro, que, por favor, né, ouçam os educadores, abra uma mesa permanente de educação, reveja, né, essa subsídio que virou salário de professor, porque, lamentavelmente, foi uma cacetada na cabeça do professor. E parabenizar todos os deputados e deputadas, mais uma vez, que votaram pelo PL da Casa, né? Cumprimentar o deputado Carlão Pinhatari por ter pautado esse PL, porque foi, sem dúvida, uma ação muito grande desse parlamento e merece aplausos de todo o funcionalismo público que junto lutou, mas teve que ter aí as ações. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Há sobre a mesa o requerimento do método de votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que for... Pode... Vai lá, ordem, presidente. Pois não, deputada Marina. Eu gostaria de encaminhar pela liderança da rede. Boa tarde a todas e todos os colegas aqui presentes. Quero começar parabenizando a todas e todos que foram reeleitos, parabenizando a todas e todos pela campanha realizada. Acho que fazia tempo que eu não vi alguns dos aqui presentes. Dizer que é muito importante estarmos aqui hoje, nessa sessão, falando sobre um projeto como o ICMS educacional. Talvez um dos projetos mais importantes que essa casa vá aprovar, e talvez umas discussões mais importantes que a gente tem para fazer frente aos alunos, frente às crianças, frente ao futuro do nosso Estado. Esse é um projeto que não é uma criação do governo do Estado de São Paulo, é um projeto que já foi testado em vários outros estados, que tem bastante sucesso no resultado educacional, como Ceará e Pernambuco, e mostra que é muito importante a gente trazer critérios técnicos que incentivem a educação para a distribuição de recursos no Estado. A gente vem acompanhando pelo mandato esse projeto desde o começo, mas, infelizmente, eu subo hoje aqui nessa tribuna para lamentar a oportunidade perdida pelo Estado de São Paulo de construir um projeto que fosse não só importante para a educação paulista, mas também que se tornasse o Estado de São Paulo pioneiro na primeira infância. Eu e meu mandato, a gente trabalhou muito com a sociedade civil, com vários técnicos, inclusive com técnicos do governo do Estado, para construir uma emenda que colocasse o investimento na primeira infância como um dos critérios importantes na distribuição dos recursos do ICMS. Por quê? Porque investir nas crianças dos 0 aos 6 anos é investir na fase mais importante do desenvolvimento humano. E não sou eu que estou dizendo, são os grandes economistas e os grandes estudos do mundo que provam que cada real que o Estado coloca nessa faixa etária traz R$7 de retorno em umas melhores condições de vida em toda a vida dessa pessoa. James Heckman, prêmio Nobel de Economia, provou isso. E essa era a oportunidade que a gente tinha aqui no Estado de São Paulo, uma oportunidade única de colocar o investimento na primeira infância como um critério para receber recursos a partir de uma lógica da educação.
A partir de uma lógica que se a gente tem um investimento na primeira infância, se a gente tem creches de qualidade, se a gente tem um primeiro ciclo do ensino básico de qualidade, colocando o desenvolvimento delas como prioridade, a gente vai ter uma alfabetização mais fácil, mais consistente, a gente vai ter melhores resultados educacionais ao longo da vida inteira daquela criança. Essa era a chance que o Estado de São Paulo tinha de ser pioneiro. Nós construímos essa emenda e, infelizmente, o governo do Estado de São Paulo e essa casa não colocou como prioridade, e a gente perde hoje a oportunidade de colocar São Paulo como Estado pioneiro no investimento à primeira infância dentro de uma lógica de um projeto de CMS educacional. Feita essa ressalva e dizendo que sinto muito mesmo por esse ponto, quero parabenizar aqui também a todos que se envolveram nesse projeto, seja a Comissão da Educação no Congresso Nacional, que obrigou e colocou como uma emenda constitucional os critérios técnicos para a distribuição do ICMS com foco na educação. Essa foi uma emenda importantíssima e parabenizo todos os deputados federais que se articularam nessa construção. Deputado Israel, professor Israel, deputada Tabata, professora Dorinha, foram muitas as articulações feitas, a gente acompanhou por aqui. Quero parabenizar vários deputados aqui dessa casa que trabalharam para melhorar, professora Bebel, professor Gerais, que trouxeram contribuições, deputado Daniel, que trabalhou pelo ICMS desde o começo. Quero parabenizar a sociedade civil, Instituto Natura, Fundação Lehman, que eu não sei se envolveu ou não, aqui já estou chutando, não sei. Mas Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna, que eu sei que se envolveram e participaram para a contribuição, e o governo do Estado que trabalhou. Quero parabenizar a Undime, que fez um trabalho importantíssimo, Luiz Miguel, que se mobilizou para a aprovação e para a garantia dos critérios técnicos na educação, e dizer que é assim que a gente vai melhorar a educação nesse país, colocando ela como prioridade, com uma articulação ampla, com critérios técnicos e com articulação para que a gente consiga as aprovações necessárias. Eu me coloco ao lado dessas pessoas na aprovação desse projeto hoje, entendendo que é fundamental que a gente garanta o recurso do Fundeb para o Estado de São Paulo, que a gente garanta os critérios técnicos para a educação e ampliação do investimento na educação, com garantia em critérios e resultados para recebimento de recurso. Só lamento, mais uma vez, a gente ter perdido a oportunidade de colocar a primeira infância dentro dessa equação, garantindo o pioneirismo no Estado de São Paulo e uma revolução na vida dessas crianças paulistas. Reitero aqui o meu compromisso com a educação, reitero o meu compromisso com critérios técnicos, dados e evidências e com as crianças do Estado de São Paulo. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado. As senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Em votação, o projeto salvo emendas e substitutivas. Senhoras deputadas e senhores deputados, se forem favoráveis, queiram conservar-se como se encontram. Aprovado e prejudicado o substitutivo número 2. Em votação, a emenda apresentada no parecer número 497 de 2022 pelo relator especial pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhoras deputadas e senhores deputados, se forem favoráveis, queiram conservar-se como se encontram. Aprovado. Em votação, englobadamente, as emendas 1 e 27, com parecer contrário do relator especial pela Comissão de Constituição e Justiça. As senhoras deputadas e senhores deputados que forem contrários, queiram conservar-se como se encontram. Rejeitadas. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada Mônica. Declarar voto contrário ao projeto da bancada do PSOL. Deputada Mônica Seixas declara voto contrário da bancada do PSOL. Eu quero declarar voto contrário da bancada do Partido dos Trabalhadores e votamos favoravelmente ao substitutivo número 2. Registrada a manifestação, deputada Marcelia, declarando voto contrário da bancada do Partido dos Trabalhadores e a favorável emenda ao substitutivo número 2. Ordem, presidente, só uma comunicação. Uma comunicação. Eu queria agradecer aos colegas deputados pela aprovação desse projeto, que é um projeto extremamente importante para o futuro da educação paulista. É fruto de uma discussão de muitos meses, de muitos anos até, desde o começo de 2019, tenho me debruçado, me dedicado para esse projeto e tenho me esforçado muito para fazer com que ele chegasse no dia de hoje, finalmente sendo aprovado e se tornando lei
logo mais. A gente tem um desafio enorme de melhorar a educação no Estado de São Paulo e no Brasil, e para isso a gente precisa de medidas técnicas baseadas em evidências que propiciam os resultados que vão ser o que vai empurrar a educação brasileira para frente, os alunos aprendendo mais, a gente tendo a redução do abandono escolar, e esse projeto do ICMS educacional é um dos projetos que essa casa pode aprovar e que tem a maior possibilidade de impactar a educação a médio e longo prazo. Eu estou super feliz com o dia de hoje. Para todo mundo que defende a educação, hoje é um dia extremamente importante, possivelmente o projeto mais importante que a Assembleia já aprovou para a educação a nível municipal no Brasil. Como eu disse, desde 2019 tenho me debruçado, me dedicado nesse assunto, e a gente evoluiu muito, com o apoio do Banco Mundial, com o apoio do Instituto Natura, da Secretaria da Educação, em especial queria agradecer o secretário Rocieli Soares pela parceria, pelo trabalho técnico em conjunto durante esses anos, também a Secretaria de Planejamento do governo. Enfim, muita gente se envolveu nesse projeto, muita gente se dedicou para que ele chegasse no dia de hoje. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é que, com a aprovação desse projeto, o IDEB do Estado de São Paulo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Estado de São Paulo, vai melhorar nos próximos anos e décadas. A gente vai ter milhões e milhões de crianças que daqui a 5, 10, 15 anos vão ter uma qualidade de ensino melhor, vão abandonar menos as escolas, e muito por conta desse trabalho realizado com tantas mãos, com tantas pessoas que se dedicaram muito para que ele chegasse no dia de hoje aqui aprovado. Eu estou muito feliz, para mim, é o resultado que coroa um trabalho imenso de muita gente para que as próximas gerações tenham uma educação de qualidade, tenham uma educação melhor. Então, parabenizar todos os colegas deputados, todos que se envolveram no projeto, porque esse é um dos poucos projetos aprovados nessa casa que tem um impacto tremendo na vida de milhões de pessoas, e ele é um projeto que tem um impacto, sobretudo, positivo para a vida de milhões e milhões de crianças e jovens que estudam nas redes municipais do Estado. Obrigado, presidente, e parabéns a todos. Pela ordem, senhor presidente, para uma comunicação. Obrigado, deputada Ana José. Uma comunicação pela deputada professora Bebel. Eu vou respeitar a posição, né, do deputado Daniel José, mas ele sabe que o impacto da educação ela não vai melhorar com esse PL, muito pelo contrário, né, nós vamos ter uma perda nos grandes municípios, e eu gostaria que ele ficasse no Brasil para ele ver o resultado disso que vai acontecer. Por quê? Primeiro que qualidade da educação não é fita métrica, a gente não mede desta forma, né? A gente mede valorizando, veja bem, nenhuma palavra em prol da valorização dos profissionais da educação, como se a educação fosse algo que acontecesse naturalmente, e não é. Depois de aprovado aquele subsídio, depois de retirado todos os direitos dos professores e professoras, acreditar que essa mera aprovação desse 424 vai resolver, vai garantir a qualidade do ensino, desculpe, é ver a educação de binóculo. E eu sou favorável, sim, à qualidade da educação, sob a ótica que eu acredito, da forma como eu acredito, da forma que eu acho que os estudantes e as estudantes têm direito, né, de ser acolhida nas escolas. Não tem projeto arquitetônico nas escolas. Se a avaliação adiantasse, então por que é que o IDEB não cresceu com a promoção de mérito que foi implantado na forma de avaliação aqui no Estado de São Paulo? Ah, esqueci, porque os professores são bêbados. Lamentavelmente, essa é uma visão. Mas não é verdade. Esses professores são guerreiros. Esses professores, na verdade, eles fazem a educação acontecer apesar das péssimas condições de trabalho que têm. E, por último, senhor presidente, peço encarecidamente para que o senhor, lá no Palácio, coloque em provação o alongamento aí dos contratos dos professores categoria O, porque senão são 40 mil professores a menos, e aí
como é que a qualidade da educação vai acontecer? De jeito maneira. Então, muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, professora Bebel. Um momentinho só, Daniel José. Eu vejo, sobre o categoria O, deputada professora Bebel, o governo está com o projeto pronto para encaminhar para a gente. Tem um parecer da Procuradoria que esse projeto não pode ser encaminhado esse ano, que é ano eleitoral, o que eu discordo. Então, nós estamos procurando um outro parecer para que a gente possa votar. São 51.700 professores que seriam desligados agora, no dia 31, porque como nós estávamos querendo prorrogar até dezembro de 2023, para que o próximo governo, no ano que vem, resolveria fazer sobre isso. Então, nós estamos tentando ainda isso para que a gente possa fazer. Sobre o projeto de semestre educacional, eu acredito que tudo que a gente puder fazer para melhorar, eu acho que isso é uma ferramenta nova para tentar melhorar. Não que isso vai resolver todos os problemas da educação, mas que eu tenho certeza que vai avançar a educação aqui no Estado de São Paulo. Pois não, deputado Daniel José. Só uma comunicação também para dizer que educação se mede, sim. A qualidade do ensino se mede por aprendizagem, por fluxo escolar. Isso é um debate tão básico e tão, assim, óbvio, que eu nem acredito que a gente tenha que discutir aqui. Esse projeto ele é extremamente importante para a educação de São Paulo, porque ele mexe nos incentivos, ele mexe no que motiva as pessoas a progredirem. Se o prefeito ele quer ter uma cidade com mais recursos, com mais investimentos, ele vai ter que trabalhar para melhorar a qualidade do ensino das suas escolas. Não é mais só reformar a escola ou cobrir a quadra da escola, é melhorar a aprendizagem do aluno em português, em matemática, na alfabetização desse aluno, é melhorar, diminuir, né, o abandono escolar, que é um problema enorme, sobretudo depois da época da pandemia, que impôs uma realidade muito dura em cima das famílias e muitas crianças e jovens se viram na obrigação de abandonar a escola para contribuir para a geração de renda nas suas famílias. Então, vai fazer parte do dia a dia do prefeito trabalhar cada vez mais para melhorar os indicadores de aprendizagem. Tem gente que fala que a educação não se mede, até porque não sabe como se mede a qualidade da educação no Brasil. Tem muita gente que diz que defende a educação, mas não sabe explicar aqui no microfone como se calcula o IDEB. Então, tem gente que diz que defende professor, mas que não pisa numa sala de aula há 25 anos para dar aula e lecionar crianças e jovens. Então, infelizmente, a gente tem no Brasil uma discussão e um debate de educação que está na pré-história. E muito por conta disso, a gente não tem uma educação de qualidade. Por favor, deputada, a gente tem no Brasil uma discussão pré-histórica. E a gente tem parlamentares que defendem coisas que estão completamente na contramão do que os melhores países do mundo estão fazendo. A gente tem que olhar assim, e do que os melhores municípios e estados do Brasil estão fazendo. Obrigado, deputado. Esse é o Daniel problema. José. E para terminar, só para mais 10 segundos, deputado. esse é um projeto que começou no Ceará e que funcionou em 2007 e que o candidato à presidência de alguns dos deputados daqui defendeu em campanha presidencial. E aí depois, como é aprovado por um deputado governo, Daniel José, com o apoio de Senhor diversas presidente. organizações, aí ele passa a ser negativo. Então, infelizmente, a gente tem essa ironia no debate educacional no Brasil, mas a gente vai seguir firme, porque a educação é uma prioridade e milhões de crianças e jovens precisam aprender português, matemática e ter uma vida melhor. Obrigado, professor. Senhor, senhor presidente. É o último comunicado para a gente não ficar fazendo discussão que não vai levar a nada. Pois não, deputado Gianazzi. Sobre essa questão dos professores categoria O, que Vossa Excelência fez um registro importante, é uma questão gravíssima essa, emergencial, porque se ela não for resolvida, nós vamos ter um colapso no ano que vem, no início das aulas do ano de 2023, porque nós não teremos 50 mil professores trabalhando na rede estadual. Os nossos alunos serão prejudicados e esses professores, Vossa Excelência disse que o governo está preparando um projeto, buscando uma alternativa para um parecer. Eu só queria registrar que eu tenho um projeto pronto aqui, senhor presidente, o PLC número 24, de 2015, ele já foi aprovado em todas as comissões
com pareceres favoráveis, todos eles. Ele já está em regime de urgência, já foi aprovada a urgência já há um tempo atrás, e ele resolve essa situação. Então, eu faço um apelo, se o governo não encaminhar o projeto, que o nosso PLC 24/15 seja aprovado, e ele já está em regime de urgência, só Vossa Excelência pautar e a gente resolve a questão Obrigado, dos professores deputado. categoria O. Obrigado, Muito obrigado. Ordem do dia. Há sobre a mesa requerimento de urgência, projeto de lei número 592/2022, autoria da mesa, que depois de subsídio do governador, vice-governador e secretário de Estado para o exercício financeiro de 2022 e 2023 em votação adiada. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, de acordo com os que se encontram, aprovado o requerimento de urgência. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado? Para declarar voto contrário. Voto contrário, deputado Jânio Pascoal. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Declarar Melão. voto contrário. Voto contrário, deputado Melão. Há sobre a mesa requerimento de não realização de sessões ordinárias nos dias em que houver jogos da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de Futebol 2022. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados e senhores deputadas que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de licença da nobre deputada professora Bebel, nos termos do artigo 84, inciso 1º do Regimento Interno, para desempenhar missão diplomática ou cultural na cidade de Melbourne, Austrália, no período de 15 a 25 de novembro do corrente mês, sem ônus para este poder. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Há sobre a mesa requerimento dos deputados Gilmaci Santos, Altair Moraes, Sebastião Santos e Wellington Moro, com o número regimental de assinaturas nos termos do artigo 35 do Regimento Interno para a constituição de uma comissão de representação com a finalidade de visitar o Parlamento de Israel no período de 10 a 18 de novembro do corrente ano em Jerusalém, sem ônus para este poder. Em votação. Os senhores deputados e senhoras deputadas estiveram de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do regimento, convoco Vossa Excelência para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, 20 minutos após o término da presente sessão, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 424/2022, de autoria do senhor governador. Antes. Pois não. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputada. Havendo acordo de líderes, eu peço o levantamento da presente sessão. Antes, porém, convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do Regimento Interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Planejamento. Realizar-se hoje, às 16h40, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 592/2022, de autoria da mesa. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de liderança, essa presidência, antes de dar levantados os trabalhos, convoco vocês para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, lembrando ainda da sessão extraordinária, realizar-se hoje, 20 minutos após o término desta sessão. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossa Excelência para uma segunda sessão extraordinária, realizar-se hoje, 10 minutos após o término desta sessão, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 592/2022, de autoria da mesa. Esgotado o objeto da presente sessão. Antes, porém, lembrar daqui 10 minutos a próxima sessão extraordinária às 18 horas. Presente número regimental das senhoras deputadas e senhores deputados, sob proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Essa presidente dispensa a leitura dada a região da sessão anterior. Ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei 592/2022, de autoria da mesa. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto com parecer favorável do Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados, se for favorável, queiram conservar-se como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada Mônica. Verificação de votação. É regimental. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos proceder à verificação.
pelo sistema. A partir desse momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos, para que as deputadas, senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontram em plenário, tomem conhecimento da votação que se realizará. Boa tarde, presidente. União em obstrução. União Brasil em obstrução. Colocar o Partido dos Trabalhadores em obstrução. Deputada Marcelia coloca o Partido dos Trabalhadores em obstrução. PRTB em obstrução, presidente. PRTB em obstrução. Pela ordem, presidente. Não, deputado Gilmaci. Republicanos em obstrução. Republicanos em obstrução. Pela ordem, presidente. Pois não, Mônica Seixas. Pessoal em obstrução. PSOL em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pois Com a não, anuência do deputado líder. Coronel Telhada. Obrigado, senhor. Com a anuência do líder, colocar o progressista em obstrução. Progressistas em obstrução. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Caio. Colocar o PSB em obstrução. PSB em obstrução. Pois não, Novo deputado obstrução. Melão. Partido Novo em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. PL em obstrução. Pois não, deputado. Partido Liberal em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputada. Agir 36 em obstrução. Agir 36 em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputada Marta. Colocar o PSD em obstrução. PSD em obstrução. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada Marina. Vou colocar em obstrução. Rede em obstrução. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Bruno Ganem. Para colocar o Podemos em obstrução. Podemos em obstrução. Obrigado. Tendo transcorrido os 4 minutos, o sistema eletrônico ficará aberto para que as senhoras deputadas e senhores deputados votem sim, não ou registrem abstenção nos terminais dispostos em suas mesas.
Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Colocar o Hermínio. PSDB em obstrução. PSDB em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Para colocar o cidadania em obstrução. Cidadania em obstrução. Estão abertos os microfones para quem não conseguiu registrar seu voto nos terminais. Pela ordem, senhor presidente. Coronel Telhada vota sim. Coronel Telhada vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Wellington Moura. Voto sim. Vota sim, Wellington Moura. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Marinelu. Voto sim. Votando sim, deputado Marinelu. Pela ordem, senhor presidente, para votar sim. Votando sim, deputado Marcos Zerbini. Mais algum? Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Vinícius. Vota sim. Para votar sim. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Barros. Para votar sim. Para votar sim. Não havendo mais deputados a votar. Pela ordem, presidente. Pois não? Votar sim. Deputado Altair de Moraes votando sim. Mais algum deputados? Passamos a proclamar o resultado. 26 deputados votaram, 25 votaram sim, mas este presidente, quórum insuficiente para aprovar, ficando com votação adiada. Está esgotado o objeto da presente sessão. Você conferiu os destaques das sessões ordinárias realizadas no mês de setembro no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa Paulista. A gente se vê na próxima. Até lá.